Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal Farmacologia e Você. E no vídeo de hoje iremos falar sobre forma iônica e forma não iônica do fármaco. Qual a importância, qual a relevância e qual o impacto que isso traz dentro da farmacocinética. Isso é o que veremos no vídeo de hoje. Bom, talvez você já tenha visto falar sobre tamanho e superfície de contato da membrana, também chamado de natureza da membrana. E é dentro desse assunto a qual nós vamos encontrar o conceito sobre forma iônica e forma não iônica do fármaco, a qual algumas literaturas, até mesmo alguns artigos científicos utilizam o termo forma ionizada ou forma não ionizada do fármaco, mas que se trata do mesmo assunto. E para podermos entender esse assunto, requer de nós o conhecimento, o entendimento de uma maneira muito clara e elucidada a diferenciação entre pKa e pH do meio. Quando você fala sobre pH do meio, o que se retrata, o que se refere? Está relacionado a fluidos biológicos, ou seja, aquilo que é inerente ao pH do nosso organismo, como por exemplo, qual o pH do estômago, qual o pH do intestino, qual o pH do sangue, qual o pH da urina. Então, quando você falar sobre pH do meio, está relacionado a fluidos biológicos, ou seja, aquilo que é inerente ao pH do nosso organismo. Agora, quando você fala sobre pKa, o pKa, coeficiente de dissociação e ionização, é um parâmetro físico-químico que expressa a capacidade de se ionizar na forma de íons, a qual ele pode ser cátion ou ânions, que por sua vez são moléculas carregadas positivamente ou negativamente, de uma maneira simplificada. Quando você fala sobre pKa, coeficiente de dissociação, a qual ele pode se apresentar na sua forma iônica ou na sua forma não iônica. E qual a diferença? A forma iônica apresenta uma maior afinidade por água, por isso ele é classificado como hidrossolúvel, ou seja, ele é mais hidrolítico e apresenta um caráter polar. Agora, quando você fala sobre forma não iônica, ele apresenta uma maior afinidade por óleo, por isso ele é classificado como lipossolúvel, ou seja, ele é mais hidrofóbico e apresenta um caráter apolar. Ainda dentro da química analítica, nós conseguimos também classificar o pKa do fármaco como um ácido ou até mesmo como uma base. E isso é mensurado de acordo com a variação do pH. Dentro, no caso da tabela do pH, essa tabela ela pode variar de 0 a 14, sendo que de 0 a 7 ele é classificado como um ácido e levando em consideração, quanto mais próximo do 0, ele é classificado como um ácido forte. Já em contrapartida, do 7 ao 14, ele é classificado como uma base, levando em consideração, quanto mais próximo do 14, ele é classificado como uma base forte. Então, perceba, o pKa ele pode ser classificado como um ácido ou como uma base, sendo que o ácido ele pode ser um ácido forte ou um ácido fraco. Da mesma forma, a base ela pode ser uma base forte ou até mesmo uma base fraca. E o que vai realmente diferenciar entre forte e fraco é a sua personalidade, ou seja, o fármaco que é classificado como um ácido forte ou uma base forte, ele apresenta uma personalidade forte, ou seja, ele não vai ficar se dissociando, ele não fica se ionizando, mesmo que haja uma alternância, uma variação no pH fisiológico. Em contrapartida, quando você fala sobre um fármaco que apresenta um pKa classificado como um ácido fraco ou uma base fraca, ele tem a tendência em se dissociar, em se ionizar, quando houver uma alteração no pH fisiológico. Para poder ilustrar essa narrativa a qual nós acabamos de descrever, suponhamos que eu tenho aqui um fármaco e coloco ele aqui no estômago. Este estômago tem um pH em torno de 1 a 2. Este fármaco classificado como um ácido forte ou uma base forte. Quando você coloca ele aqui no estômago, ele vai se comportar de uma determinada forma. Agora, se você tira este fármaco desta região e coloca agora no sangue, que tem um pH em torno de 7,4, ele vai permanecer da mesma forma. Perceba, mesmo ocorrendo uma alteração, uma alternância no
pH fisiológico, ou seja, o estômago com pH de 1 a 2 estava comportando de uma determinada forma. Tiro ele e coloco agora no sangue, que tem um pH em torno de 7,4. O fato dessa substância, deste fármaco, ser classificado como um ácido forte ou até mesmo uma base forte, vai fazer ele permanecer da mesma forma. Ele não vai ficar se ionizando, ele não vai ficar se ionizando, se dissociando. Ele vai permanecer da mesma forma, mesmo que haja uma alteração no pH fisiológico. Agora, se você pega um fármaco que é classificado como um ácido fraco ou uma base fraca, e vamos supor, no mesmo exemplo, colocar ele aqui no estômago, que tem um pH de 1 a 2, quando você coloca ele aqui, ele vai se comportar de uma determinada forma. Agora, se você pega esse ácido e essa base fraca, retira ele do estômago e coloca agora na corrente sanguínea, que tem aí um pH em torno de 7,4, o fato deste fármaco ser um ácido e uma base fraca, ele vai se dissociar, ele vai se ionizar em virtude da alteração do pH fisiológico. Dentro da química analítica existe algo chamado equação de Henderson-Hasselbalch, a qual, através desta equação, nós conseguimos mensurar o quanto um fármaco apresenta a capacidade de se ionizar ou não se ionizar. Isso está relacionado também ao fato de ser mais lipossolúvel ou mais hidrossolúvel. Não irei entrar de maneira profunda nesse tema, pois pertence à química analítica e o nosso foco é a farmacologia. Mas aqui eu ressalto a importância e também o aspecto, essa característica diferenciada da farmacologia. Para que você consiga fluir melhor dentro da farmacologia, requer o conhecimento de outras disciplinas que vão contribuir com o nosso entendimento e a nossa melhor compreensão dentro da farmacologia, como por exemplo, química analítica, química orgânica, processos físicos químicos, microbiologia, morfologia, fisiopatologia, entre tantas outras disciplinas que têm um papel de suma importância e que contribuem para o nosso melhor entendimento dentro da farmacologia. Mas voltando aqui então sobre forma iônica e forma não iônica. A forma iônica apresenta uma afinidade maior por água, por isso ele é classificado como hidrossolúvel, ele é mais hidrolítico, ele apresenta um caráter polar. Já se tratando da forma não iônica, ele apresenta uma afinidade maior por óleo, por isso é classificado como lipossolúvel, ou seja, ele é mais hidrofóbico e apresenta um caráter apolar. E qual a importância, qual a relevância, qual o impacto que isso traz dentro da farmacocinética? Bom, quando você fala qual a diferenciação entre a forma iônica e a forma não iônica, está apenas na velocidade de difusão pelos tecidos, e isso tem uma influência muito grande no que se refere a quanto tempo o fármaco vai permanecer dentro do nosso organismo, e isso é de suma importância. Isso porque existem fármacos a quais são desenvolvidos, são projetados para que ele permaneça mais tempo dentro do nosso organismo, para que ele consiga manter a sua constância e o seu efeito farmacológico, como por exemplo um anticoncepcional, a qual é apresentado na sua forma farmacêutica injetável. Ele no caso é administrado intramuscular a cada 30 ou a cada 90 dias, para que ele mantenha a sua constância, o seu efeito terapêutico, o seu efeito farmacológico. Há uma necessidade que ele se mantenha mais tempo dentro do organismo. Perceba, não haveria sentido se este fármaco, a qual ele foi projetado, ele foi programado para manter uma constância, um efeito farmacológico de 30 a 90 dias. Se porventura ele fosse completamente, após administrado, ele fosse completamente excretado em 10 dias, ou seja, em 10 dias ele fosse completamente eliminado do organismo. Perceba, ele não iria corresponder com o seu efeito farmacológico. Por isso ele é projetado, ele é desenvolvido para que ele mantenha mais tempo dentro do organismo e consiga sim manter essa constância no seu efeito terapêutico. Aqui eu chamo a sua atenção e abro um pequeno parênteses. Obviamente, o fato de ele manter a sua constância e seu efeito terapêutico não está apenas limitado a ele se manter mais tempo dentro do organismo, no que se refere à forma iônica e forma não iônica. Envolve outros aspectos, envolve como por exemplo a sua estrutura química e molecular, está envolvido também com a sua concentração, a sua dosagem. Perceba, são vários fatores que irão contribuir
para que esse fármaco permaneça mais tempo dentro do organismo e consiga responder com a sua resposta terapêutica, a sua resposta farmacológica, como o exemplo citado, o anticoncepcional, a qual está apresentado na sua forma farmacêutica injetável, com aplicação intramuscular, a qual é administrada a cada 30 e a 90 dias, para que ele mantenha então essa constância, este efeito terapêutico durante esse período. Há uma necessidade que ele permaneça mais tempo dentro do organismo. Podemos também aqui ilustrar uma outra situação completamente ao contrário, em uma ocasião, digamos, por uma intoxicação de um medicamento, a qual neste quadro nós desejamos que essa substância seja excretada o mais rápido possível. Isso porque, dependendo da substância, dependendo do fármaco, quando em um quadro de intoxicação ele não é revertido, existe um risco muito grande de ele evoluir para um quadro mais perigoso e mais grave. Então perceba, existem situações onde queremos que esta substância, esse fármaco, permaneça mais tempo dentro do organismo, para que ele possa manter a sua constância e produzir o seu efeito farmacológico, continue respondendo de maneira terapêutica. Em contrapartida, existem ocasiões inesperadas, como por exemplo um quadro de intoxicação, a qual é necessário fazer com que essa substância seja eliminada o mais rápido possível de dentro, do nosso organismo. Inclusive, esse é o tema do próximo vídeo, a qual nós vamos falar sobre intoxicação medicamentosa, a qual nós vamos aplicar o conhecimento que estamos adquirindo no vídeo de hoje. É isso mesmo, aonde em um quadro de intoxicação por um determinado medicamento, você consegue inverter este quadro, aplicando o conhecimento da forma iônica ou da forma não iônica. Aqui é importante ressaltar, nós não estamos aqui falando sobre protocolos, a quais são utilizados em um quadro de intoxicação, como por exemplo no hospital. Esse aqui é um canal educativo, nós falamos sobre farmacologia, e dentro da farmacologia existem circunstâncias aonde pode gerar um quadro de intoxicação, e a própria farmacologia vai nos ensinar como conseguir reverter esse quadro de intoxicação através da farmacocinética e também da farmacodinâmica. Então, enfatizo, este é um canal educativo, não estou falando sobre protocolos a quais são utilizados, digamos, em um hospital. É apenas a própria farmacologia nos demonstrando como uma situação de intoxicação pode ser revertida aplicando o conhecimento que estamos aprendendo no vídeo de hoje sobre a forma iônica e a forma não iônica. Bom, e através desse acervo de informações a qual nós adquirimos dentro do vídeo de hoje, podemos então declarar que a forma iônica, ele apresenta uma maior afinidade por água, por isso é classificado como hidrossolúvel, ou seja, ele é mais hidrolítico e apresenta um caráter polar. E em virtude dessas características, ele será o que? Excretado rapidamente do nosso organismo. Em contrapartida, a forma não iônica apresenta uma maior lipossolubilidade, ou seja, ele é classificado como hidrofóbico, ele tem o caráter apolar e em virtude dessa característica ele vai permanecer mais tempo dentro do nosso organismo. Isso porque ele acaba sofrendo uma reabsorção no interior dos túbulos renais, voltando novamente para a corrente sanguínea, aonde ele é direcionado novamente para o fígado, para que ele possa passar por uma nova biotransformação hepática, com o intuito, o objetivo de ele alcançar uma hidrossolubilidade suficiente para que ele consiga ser excretado do organismo. Aqui eu chamo a sua atenção, perceba que eu utilizei o termo reabsorção. Por que eu não utilizei o termo absorção? Eu digo porque reabsorção, pelo fato de ele já ter sido absorvido, ele já foi distribuído, ele já foi biotransformado, e quando ele chegou aqui na última etapa da farmacocinética, que é o processo de excreção, quando este fármaco chegou ali no interior dos túbulos renais, ele não conseguiu ser excretado. Isso porque ele sofreu uma reabsorção passiva. O fato de ele está na sua forma não iônica, apresentar uma autolipossolubilidade, apresentar um caráter apolar, ele consequentemente acaba sendo reabsorvido, ou seja, ele é reabsorvido, ele volta novamente para o sangue, do sangue vai para o fígado, do fígado ele é metabolizado, ele passa por uma nova biotransformação, para que ele alcance uma hidrossolubilidade suficiente e consiga ser excretado. Aqui vamos ilustrar
como posso falar? Vamos dar um exemplo para a gente poder, no caso, entender melhor essa narrativa. Bom, suponhamos que eu tenho aqui um fármaco que tem o caráter ácido. O pKa deste fármaco, ele é ácido. Ao administrar ele, digamos que ele seja administrado por via oral. Ao administrar ele por via oral, ele passa pelo esôfago, do esôfago ele vai para o estômago, do estômago ele vai para o intestino, do intestino ele vai para o sangue, do sangue ele é conduzido para o fígado, no fígado ele passa por uma biotransformação hepática, após essa metabolização hepática ele retorna para o sangue, do sangue ele será conduzido para os seus tecidos, ao chegar nos seus tecidos ele será conduzido para os seus receptores. E ao se ligar, ao reconhecer e se ligar aos seus receptores, ele vai produzir o seu efeito farmacológico. Após ele executar o seu efeito farmacológico, ele vai retornar novamente para a corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, ele será conduzido para as vias excretoras, para que ele seja excretado do nosso organismo. Aqui eu chamo a sua atenção. O fato deste fármaco apresentar um pKa ácido, quando ele chegar aqui no interior dos túbulos renais, aonde ocorre o processo de excreção, última etapa da farmacocinética, os túbulos renais apresentam um pH do meio ácido. Em virtude disso, este fármaco que tem um pKa ácido, quando ele chegar aqui, ó, no interior dos túbulos renais, ele vai estar na sua forma não ionizada, ou seja, ele não vai conseguir ser excretado, ele vai sofrer uma reabsorção, aonde ele vai voltar novamente para a corrente sanguínea, vai ser direcionado novamente para o fígado, com o intuito, o objetivo, que ele passe novamente por uma biotransformação hepática. E isso vai ocorrer várias e várias e várias vezes. Quantas vezes for necessário, isso vai ocorrer até o momento que este medicamento, este fármaco, alcance uma hidrossolubilidade suficiente para que ele consiga ser excretado. Vou citar um outro exemplo. Digamos que eu tenho aqui um fármaco agora com pKa diferente. O pKa desse fármaco é básico e ele passa por esse mesmo processo a qual nós descrevemos. Administrado por via oral, passa pelo esôfago, do esôfago vai para o estômago, do estômago é conduzido para o intestino, do intestino vai para o sangue, do sangue ele é direcionado para o fígado, do fígado passa por uma biotransformação ou uma metabolização hepática. Após esse processo, retorna para o sangue, do sangue ele será conduzido para os seus tecidos. Ao chegar nos tecidos, será direcionado para o seu receptor. Ao reconhecer e se ligar ao seu receptor, irá produzir o seu efeito farmacológico. Após exercer o seu efeito farmacológico, retorna novamente para a corrente sanguínea. Da corrente sanguínea é conduzida para as vias excretoras, para que ele seja excretado. Aqui eu chamo a sua atenção. Perceba, o fato deste fármaco apresentar um pKa básico, quando ele chega aqui no interior dos túbulos renais, que tem um pH do meio ácido, quando ele chegar aqui, ele vai estar na sua forma iônica, ou seja, ele rapidamente será excretado, ele não sofrerá uma reabsorção. Para poder, no caso, memorizar e ter de maneira muito clara na sua mente, para você que ficou até o final desse vídeo, eu tenho uma dica muito especial que vai te ajudar a compreender e a memorizar o ensinamento que foi compartilhado no vídeo de hoje. Quando um fármaco ele apresentar um pKa igual ao pH do meio, ele vai estar na sua forma não iônica, ou seja, ele vai ser mais lipossolúvel, ele vai apresentar um caráter apolar, vai permanecer mais tempo dentro do organismo, pois ele vai sofrer reabsorção passiva. Mais uma vez, quando o fármaco apresentar um pH igual o pKa deste fármaco foi igual ao pH do meio, ele vai estar na sua forma. Quando este fármaco ele chegar aqui, ó, no interior dos túbulos renais, ele vai estar na sua forma não ionizada. Forma não ionizada, ele vai apresentar uma maior lipossolubilidade, ele no caso vai ter um caráter apolar,
vai permanecer mais tempo dentro do organismo, isso porque ele vai sofrer uma reabsorção passiva. E isso vai acontecer várias e várias vezes, até ele alcançar um quadro de hidrossolubilidade suficiente para poder ser excretado. Agora, quando um fármaco ele apresentar um pKa diferente do pH fisiológico, ou seja, diferente do pH do meio, consequentemente, quando este fármaco chegar aqui no interior dos túbulos renais, ele vai estar na sua forma iônica, ele vai ser mais hidrossolúvel, ele vai ter o caráter polar, consequentemente, vai permanecer menos tempo dentro do organismo, pois não sofre reabsorção, ele rapidamente será excretado. Mais uma vez, quando o fármaco apresentar um pKa diferente do pH do meio, ao chegar aqui no interior dos túbulos renais, ele vai estar na sua forma ionizada. Ele vai ser mais hidrossolúvel, vai ter o caráter polar, ele vai permanecer menos tempo dentro do organismo. Isso porque ele não vai sofrer reabsorção. Rapidamente ele será excretado do organismo. Maravilha? Então, essa foi a aula de hoje, onde nós falamos a diferença entre forma iônica e forma não iônica. Qual a importância, qual a relevância que isso traz dentro da farmacocinética. E nós vimos que está relacionado em quanto tempo este fármaco permanece dentro do nosso organismo. E dependendo da circunstância, da situação, nós queremos que esse fármaco permaneça mais tempo dentro do organismo para poder manter a sua constância e a sua resposta terapêutica, como também existem situações, como o exemplo citado, um quadro de intoxicação. Queremos que essa substância seja excretada o mais rápido possível, pois um quadro de intoxicação, quando não revertido, pode evoluir por um quadro mais grave e mais perigoso. Para você que gostou então do vídeo de hoje, deixa aí o seu like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sino para que o YouTube possa te avisar sempre que existir novos vídeos disponíveis aqui nesse canal. Um abraço a todos, te vejo no próximo vídeo. Fui!